Fala pessoal, Netão responde parte 5. Bora comentar hoje sobre várias perguntas que vocês me enviaram sobre Eletrobras, Banco do Brasil, Cosan, Magazine Luiza e também a Unipar, fora outras perguntas. E também fiquem à vontade para comentar dúvidas e sugestões de vídeos. Então a primeira é sobre como calcular o dividend yield em função do preço de aquisição. E essa pergunta é bem frequente e até tem feito no site Investor 10 caso você cadastre a sua carteira na plataforma. Então, a diferença é que o dividend yield, ele pega o dividendo que foi pago nos últimos 12 meses e divide pela cotação atual. Porém, o seu preço médio de compra pode ser bem diferente do que a cotação atual. Então, o dividend yield, em função do preço que você pagou, é a mesma coisa, pega o dividendo que a empresa pagou nos últimos 12 meses e divide pelo seu preço médio de compra. Porque a cotação atual pode ser de R$10, mas seu preço médio de compra é de R$8. Consequentemente, o seu dividend yield, em função do preço que você pagou, acabaria sendo bem mais elevado do que o dividend yield atual da empresa. Outro ponto, um grande alerta, não fica 100% apegado nisso. No final de tudo, o que mais importa é quanto pinga na sua conta e não o percentual. Então, na minha estratégia, eu estou olhando, eu recebi 30 mil de proventos, 15 mil naquele mês, 10 mil no outro mês. Então, eu foco mais no total que eu recebo e não fico tão vidrado no quesito percentual. Então, o que importa é o montante que recebe e não o percentual. Já outra pergunta, a Eletrobras tende a pagar proventos melhores olhando para frente e temos dois fatos positivos para destacar. O primeiro ponto é que ainda é uma aposta, no momento a empresa tem pago cerca de 4% de yield, porém, olhando para o médio prazo, o mercado cogita que a empresa poderá pagar acima do que 10%. E temos alguns motivos para o mercado se embasar nesse ponto. O primeiro deles é que a empresa ficará livre de contratos de cotas em 2027. Consequentemente, esses contratos remuneram muito mal a empresa, R$90 o megawatt, e eles podem vender por preços bem maiores, considerando o patamar de preço atual do mercado. Então, só esse ponto poderia gerar um incremento de 2 bilhões ao ano na receita da empresa, e também a empresa tem reduzido bruscamente os custos com pessoal, material, serviços e outros. E a redução de custos tem sido até acima do bilhão de redução de custos anuais. Então, tem vários pontos que podem acarretar no crescimento da receita e na redução de custos. Então, as margens poderão melhorar, a empresa poderia entregar lucros melhores e também mais pagamentos de proventos. Fora isso, aparentemente a empresa entende que as suas ações estão baratas e recentemente a empresa tinha concluído um programa de recompra de ações onde eles recompraram quase 54 milhões de ações por um preço médio de 36 para cada ação ON e de 39 para cada ação PN. E eles gastaram quase 2 bilhões com recompras de ações. E agora, foi bem recente isso, eles lançaram um novo programa de recompra que prevê a recompra de até quase 230 milhões de ações entre ordinárias e preferenciais. E esse ponto representaria uns 10% de yield se a empresa recomprasse tudo. Além disso, recentemente a empresa vendeu 93 milhões de ações da ISA-CETEP, a Terpel 4, por R$ 23,50 e eles captaram 2,2 bilhões. E também a empresa tem feito vários desinvestimentos e eles já alertaram que pretende continuar vendendo ativos que não têm o controle de certa empresa. Além disso, no curto prazo, não encanta os indicadores, 22 vezes de preço sobre lucro, PVP de 0,89, mas o ROI ainda está baixo e o dividend yield é bem baixo de 4%, porque eles só pagam o payout mínimo, consequentemente esse ponto gera um baixo yield para o investidor. Já sobre outra pergunta, como identificar ações fora do radar, que às vezes eu até comento, ação X é fora do radar. E provavelmente para você encontrar esse tipo de empresa, você terá que olhar para as small caps, micro caps da bolsa, que são empresas cujo valor do mercado é bem pequeno. E por que elas ficam fora do radar? Porque a liquidez é baixa e vários fundos e estrangeiros têm certa restrição na liquidez da empresa, que eles não podem entrar em certa empresa que a liquidez é muito baixa. Consequentemente, esse tipo de empresa pode ficar largada pelo mercado e, a depender do que você estudar, você pode acreditar que seria uma grande oportunidade de compra. Porém, tem um defeito, é que esse tipo de empresa, com baixa liquidez, baixa cobertura do mercado, tem pouca informação, às vezes o site de RI da empresa não é tão bom,
Então você terá que estudar sozinho essa empresa ou, se você possuir bons contatos para entender essas empresas fora do radar. Então acaba sendo algo mais difícil de identificar essas ações e também talvez algo mais arriscado, já que você não terá tantas informações e mais clareza sobre determinada empresa. E aqui um exemplo de uma ação fora do radar é o Banco Pine, que possui apenas 1 bilhão de valor do mercado e seria uma microcap. E o Banco Pine possui uma baixa liquidez para os estrangeiros e fundos de ações, e acho que a liquidez média diária fica na faixa de 1 milhão por dia. Então não é tão baixa a liquidez, porém esse ponto acaba sendo um grande entrave, já que boa parte dos fundos e estrangeiros gostam de ações com a liquidez média diária acima do que 5 milhões de reais. E aqui no Banco Pine, perceba os indicadores bem baratos, 4 vezes lucro, 0,9 de PVP com 20% de ROI e um dividend yield de 7,7%, e os executivos da empresa destacaram a retomada do pagamento trimestral. Então, em breve, normalmente no último dia útil de setembro de cada ano, eles costumam declarar algum provento e, em geral, a Datacom e a data de pagamento acontecem para outubro de cada ano. Já outra pergunta, quais os fundamentos que fazem os analistas acreditarem que 20% de ROI do Banco do Brasil é insustentável e no Banco Itaú não? E, recentemente aconteceu o Banco do Brasil Investor Day em Nova York e até perguntaram isso para os executivos do banco e eles acreditam que o Banco do Brasil tem plenas condições de entregar um ROI na faixa de 20% de forma sustentável para o médio prazo e, em alguns anos, ele pode surpreender e entregarem um pouco acima do que isso e, em outros anos, um pouco abaixo do que isso. Então, respondendo aqui a pergunta, quase sempre o mercado é pessimista nas projeções para estatais, principalmente olhando para o médio a longo prazo. Então, dificilmente você verá algum analista colocando 20, 21% de ROI sustentável no Banco do Brasil e vão colocar que no outro ano cai para 18% e depois para 16% no longo prazo. E aqui no caso, olhando para as projeções recentes do Banco Itaú, eles comentam que as ações do Banco do Brasil estão extremamente descontadas e temos aqui baixos múltiplos para frente, 4,2 vezes de preço sobre lucro para este ano, 4,1 DPL no próximo ano e 3,9 para 2026. E perceba que eles estimam uma piora na rentabilidade, caindo para 20% e depois 18,6%. E o fato curioso é que o mercado estima o crescimento do ROI do Itaú, do Bradesco e do Santander, olhando para frente, e apenas no Banco do Brasil que eles estão estimando uma piora na rentabilidade. Então, o mercado sempre coloca para baixo as projeções para certa estatal. E, se não acontecer esse caso e ele continuar surpreendendo, aí é que de fato ele estaria bem mais barato e o dividend yield poderia ser bem mais interessante. E aqui no caso, eles projetam ter 9 a 11% de dividend yield olhando para frente. Outro ponto, apesar dessa alta de quase 30% em 12 meses, o Banco do Brasil ainda está muito barato, 4,8 vezes DPL, e o projetado fica próximo do que 4, PVP bem barato para um banco que entrega um ROI de 21%, e o dividend yield está muito bom na faixa de 9%, e o projetado fica de 10 a 11%, olhando para frente. Já outras perguntas que envolvem erros de vários investidores, principalmente com a Cosan, que muitas pessoas perderam dinheiro na empresa. Aí ele comentou que minha maior cagada foi a Cosan, que destruiu boa parte do lucro da carteira e, de fato, a Cosan acabou, entre aspas, iludindo muitas pessoas que entraram naqueles preços de 23 a 27, porque quando fazia a soma das partes dava R$ 35, desconto hold era grande e todo mundo que foca nisso, de desconto holding, acaba investindo muito mal e entra em várias ciladas. Então, cuidado com esse ponto de colocar a soma das partes e, às vezes, a soma das partes está inflada, aí você pensa que está barato e, na verdade, está pagando muito caro por certa empresa. Porém, a mensagem aqui, eu já errei, você já errou, os bilionários já erraram e todo mundo vai errar na bolsa e esse ponto faz parte do jogo. E, pelo menos, olhando para o conjunto da sua carteira, é desejado que você consiga obter um bom retorno, crescimento do patrimônio e também o crescimento na sua renda. E aqui no caso a Cosan, realmente a queda foi feia, 52% de queda desde julho de 21, e eu me lembro as pessoas falando que a Cosan está barata nesse período e ficavam comprando, aí foram comprando durante essa queda e até agora só está amargando um grande prejuízo. E quem foi na onda só está tomando ferro na cotação. Outro ponto, quedas são perfeitamente normais, olhe
esse histórico da Cosan de 2005 até o momento e perceba que lá para 2008 a Cosan despencou, de 2006 até 2008, 80% na cotação. E na época, a Cosan era mico no mercado. Aí depois a empresa demorou anos para recuperar esse pico de 2006 e só foi recuperar em 2020. Então perceba que preço importa, quem pagou caro demorou 14 anos apenas para empatar um investimento entre 2006 até 2020. Daí tivemos esse pico em 2021 e desde então a Cosan está caindo 54% na cotação. Então perceba que, entre aspas, até ativos bons, ativos prêmios, diferenciados, ativos irreplicáveis, que o pessoal comenta essas narrativas, em algum momento irá despencar forte na cotação e você tem que estar ciente disso porque, na bolsa, iremos ter momentos bons e momentos ruins. Outro ponto, eu ainda acho que existem coisas melhores do que a Cosan. A empresa tem entregue uma rentabilidade muito baixa, dívida muito alta, mal pagam proventos e as subsidiárias da empresa aparentemente não estão em preços atrativos. Então o mercado ainda poderia bater mais na cotação, o que poderia pressionar a Cosan. Então no momento a Cosan possui uma dívida líquida sobre patrimônio de 2,6, bem alta, dívida líquida sobre a EBITDA de 3,5, também é bem alta. Então esse ponto aqui não me atrai e com este patamar de dívida, dificilmente a empresa pagará um bom provento para o acionista. E, digo mais, esse ponto nunca foi o perfil da Cosan, mesmo quando ela possuía uma dívida controlada. Então cuidado para não entrar em certa eterna promessa que poderá pagar bons proventos, e esse fato nunca aconteceu na empresa e existem empresas bem melhores para receber proventos ainda para o curto prazo. Já outra pergunta, que também foi de outra empresa que caiu, neto, essa queda da Unipar, doeu no meu bolso, e também, infelizmente, esse ponto faz parte. Se você tem ativos cíclicos na carteira, tem que estar ciente disso, e tem que ter cuidado porque muitas pessoas compraram ativos cíclicos em 2020, 2021 e 2022, e no momento estão amargando 50% de queda ou mais. Então, quando está no ciclo de baixa, parece que ninguém fala para você comprar e olhar com mais carinho, e depois que o papel dispara, parece que o pessoal quer comprar. E de fato, quando está no ciclo de alta, parece que a empresa está barata e a remuneração em proventos fica fora da curva. Então tem que ter cautela para não entrar no pior momento da festa e conseguir um dano imenso no capital investido. E aqui no caso da Unipar, realmente a perspectiva não está boa porque essa foto mostra a evolução do preço da soda e do PVC em base 100. Então após 2019, os preços subiram mais do que 100% do PVC até 2021 e o preço da soda subiu mais de 100% entre 2019 e 2022. Daí a seguir, iremos ver que neste período a empresa reportou recorde de receita, recorde de geração de caixa, recorde de lucro líquido e também pagaram altos proventos. E agora os preços retornaram para patamares passados e a dívida da empresa aumentou em relação a este período. Então perceba nessa foto que a receita da empresa subiu de 3 bilhões para 6,3 bi, depois 7,3 bilhões e agora a receita despencou. E a mesma coisa aconteceu no EBITDA, que saltou naquele período, o lucro foi para 2 bilhões e no primeiro semestre a empresa só lucrou 145 milhões. E se permanecerem assim, no ano a empresa deve lucrar uns 300 milhões. Então perceba que com este baixo patamar de preço da soda e do PVC, dificilmente a empresa irá lucrar acima do bilhão. Consequentemente, o provento da empresa despencou, que na época pagaram 1,6 bilhão, depois 1,2 e agora o provento despencou para 108 milhões, que foram proventos com reservas de lucros passadas. E relativo ao exercício de 24, a empresa ainda não pagou nada. Já outra pergunta, que também vai nesse sentido, ele citou que o maior erro dele foi a Magazine Luiza, e eu concordo que o mercado ficava bombardeando as pessoas que era a melhor empresa da bolsa, que você tinha que ter em carteira, porque de fato a Magazine Luiza não parava de subir de 2006 até aquele período de 2021. Então eram altas intensas, todo mês o papel subia, de 3 em 3 meses, todo ano a alta era bem intensa, então quem não tinha Magalu em carteira não sabia o que estava fazendo na bolsa porque todo mundo ganhava dinheiro e quem colocava algum recurso conseguia ganhar alguma coisa. Aí depois que o negócio azedou, o papel caiu 96% na cotação versus esses picos de 2021. Então cuidado com essa euforia de pagar caro por certa empresa, porque quando o negócio azedar, você terá um grande dano no capital investido. E aqui eu peguei um indicador de valuation do Investor 10 que ele relaciona
o valor de mercado da empresa dividido pela receita dela. Então perceba que antigamente a Magalu possuía um baixo indicador de 0,32 da sua receita. Depois, lá para 2020, a empresa foi cotada por 6 vezes a sua receita, o que é um indicador de valuation realmente muito alto. E após esse grande tombo, o preço dividido pela receita caiu para 0,2. Então aqui no caso, para não pegar preço dividido pelo lucro, no lugar do lucro eu coloquei a receita. Até porque a empresa tem dado prejuízo, então até acabaria distorcendo se fosse para pegar o preço dividido pelo lucro. Então nesse período era até engraçado, é a nova Amazon brasileira, e quem foi nessa onda acabou tomando um grande ferro. Então outro alerta, cuidado com ações da moda e essas ações caras que não param de subir, porque quando o negócio azedar, a queda será muito intensa. Então pessoal, comentamos aí sobre várias perguntas que vocês me enviaram. Comenta aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo. E também deixe gostei, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a mais de 460 vídeos educativos para você aprender a investir melhor. Aí na parte de membros tem vídeos semanais, planilhas com projeções e preço-teto, meus aportes, minha carteira aberta, Telegram para membros, notícias importantes e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também muitas pessoas querem trocar de corretora e aqui eu utilizo a corretora BTG, que realmente é diferenciada e é uma das melhores do país. Aí caso você queira migrar para o BTG com bons benefícios, tanto na corretora, cartão Black e outros pontos, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.